Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, essa videoaula ela é voltada à retomada de alguns conteúdos, né? Na verdade, é um apanhado geral do conteúdo ministrado durante o primeiro bimestre, sejam nas aulas presenciais ou nas aulas por via remota, tá? Nas videoaulas, por exemplo. Legal? Então a ideia é resgatar os conceitos, fixar o que precisa para nossa atividade avaliativa. Beleza? Então vamos seguir. Gente, vamos retomar um pouquinho os conceitos de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Tá? Lembrando que fenômeno físico, ele basicamente ele está centrado nas transformações da matéria dentro dos estados físicos comuns da matéria. Ou seja, é a transição do estado sólido para o líquido, do líquido para o gás, e o inverso, né, do gás para o líquido, do líquido para o sólido, ou mesmo como a sublimação, que é do sólido para o gás, ou a ressublimação, que é do gás para o sólido, tá? Então, qual é a ideia? Um fenômeno físico é uma transformação, tá lá, que o material sofre sem alterar sua composição química, tá? Vale lembrar que gelo é água sólida, água é água líquida e vapor d'água é água gasosa, tá? Mas em todos os três casos é água. Então, nenhuma transformação de sólido para líquido, de líquido para gás, nesse caso, alterou a composição, continua sendo água. Tá? Então, a gente está aí girando em torno dos três estados físicos comuns, certo? Quando você aquece o gelo, ele se torna água líquida, quando você aquece a água líquida, ela vira gás, vapor d'água, né? E tá lá os nomes dos processos, como vocês já viram, vocês já conhecem, tá certo? Então, aqui cabe lembrar, há um aumento de temperatura, desculpa, um aumento de energia do sólido para o líquido, do líquido para o gás. Para qualquer material que passa por essas transformações, o gás é sempre a forma mais energética daquele material, tá? De modo que você tem que fornecer energia, você tem que fazer o material absorver essa energia para ele passar por essa transformação, certo? E retirando energia, ele volta do gás para o líquido, do líquido para o sólido. Beleza? É o que faz a nossa geladeira. Ela retira energia do que está dentro dela. Certo, gente? Tranquilo? Isso é um fenômeno físico. É simplesmente uma transformação da matéria entre os estados físicos. Beleza? Então vamos seguir. Fenômenos químicos agora. O que são fenômenos químicos? Aí é justamente onde ocorre uma transformação da matéria, tá? Ele sofre uma alteração, não apenas nas suas propriedades, mas realmente ocorre uma transformação da sua composição. Por exemplo, se uma água, qualquer amostra de água sofrer uma reação química, ela deixa de ser água. Tá? Ela não é mais H2O, ela deixa de ser H2O para se tornar uma outra coisa. Isso é um fenômeno químico. Tá? Digamos que ele é mais profundo. Ocorre uma transformação na constituição da matéria, certo? A composição, a fórmula do material muda. Beleza? Vamos observar. Lembrando o seguinte, gente, se a gente tem uma reação química, é um processo, um fenômeno químico, de modo que antes da reação, o que a gente tem antes da reação, vamos chamar de reagente, aqui eu estou simbolizando com os pregos, né, que são feitos de ferro, certo? Quando sofre uma reação química, o final da reação é que o ferro não vai ser mais ferro, ele vai se tornar uma outra coisa. Tá? Nesse caso é o óxido férrico, certo? Que é uma substância completamente diferente do ferro. As propriedades são completamente diferentes. O ferro é um material brilhante, ele é condutor elétrico, ele é um bom condutor térmico e é bem resistente. O óxido férrico, tá? Ele não é bom condutor térmico, não é bom condutor elétrico, não tem o brilho típico do ferro, tá? E ainda é um material quebradiço, ele não é resistente. Ou seja, o que nós temos no final é uma substância completamente diferente do que nós temos inicialmente. Tá? Antes da reação, nós temos os reagentes, após a reação, nós temos os produtos, tá? O que foi formado. Legal? Beleza, gente? Então, o conceito de uma reação química é que você tem os reagentes, eles vão reagir para formar os produtos, tá? Eles são as substâncias que sofrem a reação química e dão origem aos produtos.
certo? Que são as substâncias formadas ao final do processo. Tranquilo? Então vamos seguir. Bom, agora, os estados físicos da matéria, como a gente viu, são três os estados físicos. E a gente pode representar por meio de bolinhas para tentar estudar a compactação da matéria, tá? E a organização dela. Percebe, gente, que no estado sólido, as partículas de matéria, que são os átomos e moléculas, a gente pode representar pelas bolinhas, eles são partículas mais agregadas, ou seja, essas partículas têm uma posição fixa, tá? E mesmo que se movam, elas não saem da sua posição, tá? Ou seja, é uma forma mais organizada de matéria. Esse é o estado sólido, tá? Por consequência, a gente tem uma forma fixa, o estado sólido ele sempre tem uma forma fixa e ele tem um volume constante, ou seja, ele ocupa aquele espaço, tá? Uma dada temperatura, ele ocupa um certo espaço e esse espaço não aumenta nem diminui, tá? Portanto, forma fixa e volume fixo ou volume constante. Tranquilo? Isso é um sólido, tá? Tal como as estátuas, certo? Bom, um líquido. As partículas de um líquido elas já são menos agregadas, elas estão mais distantes umas das outras, embora ainda estão ligadas uma à outra, certo? Mas é uma ligação mais fraca, de modo que as partículas elas se movem umas através das outras, tá? Elas se movem, ela pode, eventualmente uma partícula, se mover de um canto a outro do recipiente, tá? Mas elas se mantêm sempre grudadas, certo? Ou seja, a forma de um líquido ela não é fixa. O líquido ele muda de forma, tá? É uma forma então variável. E o volume do líquido ele é constante. Você vai ter um certo espaço que aquele líquido ocupa. Esse espaço ele é constante, ele não muda, ele não aumenta nem diminui, tá? A forma pode mudar, mas o espaço que aquela forma ocupa é sempre o mesmo, tá? Por isso, volume constante. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, e o gás? O gás, gente, já tem as partículas livres, ou seja, não tem as partículas nem um pouco ligadas entre si, tá? São partículas livres, elas estão soltas no espaço, tá certo? Isso significa que elas se movem de forma caótica, ou seja, é um movimento aleatório. Cada partícula vai para o seu lado e umas batem nas outras, tá? Ocorre colisão direta entre uma partícula e outra. Isso é um movimento caótico, certo? De um gás. Portanto, um gás ele não tem uma forma fixa, certo? Ele pode tomar qualquer forma, geralmente a forma do recipiente onde ele está preso, certo? Então ele não tem forma, ele tem uma forma variável, tá? E o volume de um gás, gente, ele não é fixo, ele é inconstante. Por isso que um gás ele espalha, certo? Assim como o vapor da água, conforme se você está fervendo, por exemplo, água numa panela, tá? Você está gerando gás, água na forma de gás, esse gás ele vai se espalhar, certo? Então, tanto a forma de um gás não é fixa, como o volume não é fixo, certo? Essas são as diferenças. Qualquer dúvida, volta o vídeo e vê essa parte de novo. Beleza? Legal. Agora, a gente viu também que as substâncias elas têm uma característica que pode ser representada por aquilo que nós chamamos de curva de aquecimento, tá? Então, vamos imaginar que a gente pega uma substância no estado sólido e começa a aquecer, tá? E a gente acompanha ao longo do tempo qual é a variação de temperatura, certo? Dessa substância. Isso é uma curva de aquecimento. E o que a gente pode reparar? Que toda substância vai apresentar características idênticas nesse sentido. Ela vai ter sempre duas temperaturas características: a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura em que o material sólido ele passa para o estado líquido, certo? E o que é a temperatura de ebulição? É a temperatura em que o material no estado líquido passa para o estado gasoso, tá? Fusão do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso, tá certo? Toda substância tem essas duas temperaturas. Claro, não são as mesmas de uma substância para outra. A água, por exemplo, ela tem a temperatura de fusão dela de 0 graus Celsius,
O ferro tem temperatura de fusão? Tem, é acima de 1000. Tá certo, gente? Então, cada substância tem as suas temperaturas características. Beleza? E detalhe, a temperatura de ebulição é sempre mais alta que a de fusão. Tá? E aí a gente vai acompanhar. Percebe que abaixo da temperatura de fusão, aqui, ó, toda essa região pintada, o material deve estar no estado sólido. Tá? Entre as temperaturas de fusão e de ebulição, o material ele vai estar no estado líquido. Se a temperatura do material for acima da temperatura de ebulição, o material vai estar no estado gasoso. Tá certo, gente? Isso que é importante. Então, qualquer temperatura que o material estiver abaixo da temperatura dele de fusão, ele é sólido. Entre a temperatura de fusão e a de ebulição, o material vai ser líquido. E se a temperatura dele estiver acima da temperatura de ebulição, ele é gasoso. Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. Agora, uma outra propriedade específica, assim como temperatura de fusão e de ebulição, é a densidade. O que é a densidade, gente? Entre aspas, é o quão leve ou quão pesado o material é. Vamos comparar, por exemplo, algodão e chumbo, conforme tem no material de vocês. Quem é mais pesado? Bom, a gente sabe que o chumbo é mais pesado do que o algodão, certo? O chumbo é mais pesado. Então, se a gente quiser colocar na balança 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, vamos ter a mesma massa? Sim, 1 kg aqui, 1 kg aqui. Só que pelo fato do algodão ser mais leve, significa a densidade menor. Tá? Se ele é mais leve, a densidade dele é menor. Certo? O algodão, pelo fato dele ter uma densidade menor, por ele ser mais leve, ele ocupa um espaço muito maior do que o chumbo. O chumbo tem uma densidade maior, então o espaço que ele ocupa é menor. Deu para perceber essa relação, gente? Tá? Ou seja, menor densidade, maior espaço ocupa, maior volume. Maior densidade, menor volume. Pegou essa ideia, gente? Tudo está baseado na equação da densidade. Olha lá. A densidade ela é proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. Se você tem um volume grande, você tem uma densidade pequena. Está lá, ó, o algodão. Se você tem um volume pequeno, você tem uma densidade grande. É o caso do chumbo. Pegou essa relação, gente? Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê novamente. Mas é tranquilo. Tá bom? Então, a densidade ela vai explicar o porquê que alguns materiais boiam e outros afundam. Certo? Aqui a gente tem um exemplo do gelo. O mesmo gelo feito de água. Tá certo? Só que esse gelo, a gente, numa experiência hipotética, simbólica, a gente pode colocar o gelo em água normal e o gelo em álcool. Percebe que o gelo, quando ele é colocado na água, ele vai boiar. Por quê? Porque a densidade do gelo, água sólida, é menor do que a densidade da água líquida. Tá? Então, o resultado é que o gelo boia, a densidade dele é menor, ele é mais leve. Tá? E a densidade do gelo, do mesmo gelo, se você colocar no álcool, ele afunda. Por quê? Porque a densidade do gelo, o gelo feito de água, ele é maior do que a densidade do álcool. Significa que o álcool é mais leve. Então o álcool fica para cima e o gelo afunda, certo? Aqui a água líquida é mais pesada do que o gelo, então a água líquida afunda e o gelo boia. Pegou essa ideia, gente? Sempre o mais leve, o menos denso, boia, ele vai para cima. E o mais denso afunda, o mais denso vai para baixo. Legal, gente? Tranquilo? Para que a gente usa densidade? Como nós vimos, uma das várias aplicações é medir a qualidade do combustível. Que combustível? O mesmo que você põe no carro, na moto, no caminhão, no ônibus. Tá? O que acontece? Dependendo de qual é a proporção das substâncias misturadas naquele combustível, você vai ter uma densidade diferente. E existe, é claro, uma padronização. Né? O combustível ideal ele tem que ter uma certa densidade. Certo? Se a densidade do combustível fugir da densidade padrão, significa que é um combustível adulterado. Certo? Então, a qualidade ela é verificada pela densidade da mistura do combustível. Beleza?
Não precisa esquentar a cabeça com isso agora, gente. Isso aqui é mais uma curiosidade. Nós vamos desenvolver o raciocínio mais para frente. Ok? Nós vimos também as leis ponderais. Foi o último, um dos últimos conteúdos que nós trabalhamos. Tá? Leis ponderais, nós temos duas, e elas regem todos os fenômenos químicos. Tá certo? São lá a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? São dois cientistas franceses que tivemos aí na nossa história humana. Na lei de Lavoisier, nós vimos que a massa total de reagentes antes da reação, portanto, se são reagentes antes da reação, ela deve ser igual à massa total dos produtos formados após a reação. Tá? Se você tem 100 gramas de reagentes, você vai ter, sem dúvida, 100 gramas de produtos. Isso é invariável. E só isso parece uma coisa simples, gente, mas só isso é o que permite que as reações químicas elas se processem com as características que elas têm. Tá certo? Isso aqui é uma lei inviolável. Tá? Não foi Lavoisier que inventou, ele descobriu que é uma lei da natureza. Tá certo? Beleza, gente? Então, é a lei da conservação das massas, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ponto. Legal? Então tá. Na lei de Proust, a gente viu que existe uma proporção entre reagentes e produtos. Tá? Então, aqui no exemplo, se você tem 90 gramas de água, 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio, nessa reação em que a água vira oxigênio e hidrogênio, você tem lá a sua proporção. Olha só, a lei de Lavoisier ela já pode ser verificada. Ó. Se você tem 90 gramas de reagentes, somando as massas dos produtos, vai ter 90 gramas também. Então, a lei de Lavoisier já vimos que funciona. E a lei de Proust? Se você fizer um cálculo da proporção de reagentes e produtos, vai estar o seguinte, a proporção de 9 para 1 para 8, é só simplificar. Tá? Então, a proporção dessa reação ela é constante, ela é imutável. Tá? Vamos ver, se a gente mudar a quantidade, né? Se a gente, por exemplo, dobrar as quantidades de tudo, né? Vai ficar de 90 gramas, eu vou ter 180 gramas, de 10 gramas eu vou ter 20, de 80 gramas vai ter 160. Se a gente fizer o cálculo da proporção, ela vai estar na mesma proporção. Olha lá, 180 para 20 para 160 é a mesma proporção que 18 para 2 para 16, que é 9 para 1 para 8. Então, se é uma mesma reação química, ela vai ter sempre a mesma proporção. É isso que resume a lei de Proust. Também, Proust descobriu essa lei da natureza. Tá certo? E as duas leis ponderais são o que dão base para todas as reações químicas que nós conhecemos. Não se conhece nenhuma exceção para essas leis, certo? Por isso são leis. A lei de Proust, podemos verificar visualmente se a gente imaginar os átomos e moléculas. Tá? Por exemplo, está lá a mesma reação, a reação da água, que se torna gás hidrogênio e gás oxigênio. A mesma reação que nós vimos aqui, tá certo? Então tá lá, olha lá, as duas moléculas de água, tá? Elas reagem para formar duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Olha lá, duas moléculas de água, duas moléculas de gás hidrogênio, uma molécula de gás oxigênio. Certo? Proporção 2 para 2 para 1. Certo? Duas moléculas, uma molécula. Tá? Posso contar átomos? Pode. Sem dúvida que pode. São 2 átomos de oxigênio, 4 átomos de hidrogênio. Está lá. 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. A quantidade não vai mudar. Então a proporção não muda também. Tá? Ah, e se a gente dobrar as quantidades, igual a gente fez na outra vez? Perfeitamente. A gente vai ter exatamente a mesma proporção, gente. Se você dobrar as quantidades, como a gente viu, a proporção é a mesma. Olha lá. 4 moléculas, 2 moléculas. Se você fizer a simplificação disso, a proporção vai continuar sendo 2 para 2 para 1. Certo? Ou seja, a gente percebe indiscutivelmente que existe uma proporção. Se a reação é a mesma, a água se transformando em hidrogênio e oxigênio, então a proporção também vai ser a mesma. Beleza? Tranquilo, gente? Então,
É basicamente isso que nós vamos ter na nossa atividade avaliativa, tá? E o último conteúdo foi substâncias puras e misturas. A gente viu, só para falar rapidamente desse contexto, substância pura, o que que é? São substâncias que simplesmente não estão misturadas. Uma substância isolada de todas as outras é uma substância pura. Ela não está misturada, certo? Assim como existem dois tipos de substâncias puras, né? As simples e as compostas. O que é uma substância simples? A substância simples ela é feita por somente um tipo de elemento químico. Aqui tem o exemplo do ouro, só tem átomos de ouro nessa barra. E substância composta, como a água, por exemplo, na composição daquela substância, H2O, nós temos dois tipos já de elementos, hidrogênio e oxigênio. Tá? Já não é um elemento só, são dois, hidrogênios e oxigênios. Tá? Aqui é só ouro. Pelo fato de aqui ter dois elementos ou mais na composição da substância, chamamos de substância composta ou composto. Tá? Substância composta ou composto. Beleza? Tá? E o que são misturas de substâncias? São substâncias misturadas. Substâncias puras misturadas. Elas passam a ser misturas de substâncias que podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Exemplo de substâncias de mistura sólida, nós temos aí o granito ou mármore também, tá? Assim como as ligas metálicas. É uma mistura sólida, certo? Mistura de substâncias diferentes. Assim como, por exemplo, o latão de que é feita essa torneira é da substância cobre mais a substância zinco, elas eram puras, quando você misturou, virou uma mistura, certo? Existem misturas líquidas, tal como os rios, lagos, ou o próprio oceano, tá? Que você vai ter água, vai ter sais, vai ter matéria orgânica, certo? E micro-organismos. Então, são misturas líquidas, tá? Assim como as misturas gasosas, tal como acontece na nossa atmosfera. Os gases atmosféricos estão todos misturados, tá? E, portanto, não são puros, né? Se estão misturados, então, o ar atmosférico é uma mistura gasosa. Beleza? Bom, gente, com relação ao que vai rolar, é uma prova? Não é uma prova. Tá? Ela é uma atividade avaliativa, certo? E como tal, ela tem uma similaridade com a prova, mas ela não tem o mesmo caráter, tá? Ou seja, não se preocupem, tudo que vocês estudaram até agora é o suficiente para vocês tirarem um 10 aí nessa avaliação, nessa atividade avaliativa. Beleza? Ela tem por propósito medir o quanto vocês conseguiram absorver do conteúdo. Por isso a similaridade com a prova. Tranquilo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Dá uma revisada rápida aí, nós vamos ter um tempinho aí numa aula online, tá? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a próxima videoaula e que a força esteja sempre com vocês. Valeu, galera. Abração.